5, em nome de Jesus. Livro Juízes, capítulo 14, a partir do versículo 5, onde Deus colocou no meu coração. Muitos irmãos caça aí. Não esqueça, terça-feira, estamos tendo estudo para os obreiros, diáconos, os obreiros da casa do Senhor. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 14, a partir do versículo 5, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim, irmãos, a Bíblia: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que o fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada nas mãos. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou nas mãos, foi-se andando e comendo dele, foi-se ao seu pai, à sua mãe, e deu-lhes dele. Comeram, porém, não lhes deu a saber de onde tomara o mel do corpo do leão. O versículo 5, igreja, mais uma vez. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho do leão, em outras traduções, um leão forte, rugindo, lhe saiu ao encontro. Amém? Fecha seu olho e vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos nessa noite, Senhor Jesus. Senhor, com temor e tremor na sua presença, eu me ponho, suplicando a sua misericórdia, a sua graça, pedindo a tua sabedoria, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, pedindo a revelação da sua palavra, pedindo, Senhor, a direção desta palavra nesta noite, de uma forma clara, de uma forma, Senhor, meu Deus, que o Senhor quer falar com essa igreja. Espírito Santo de Deus, tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, todos os meus argumentos, tudo aquilo que eu penso em falar. Tira de mim, Senhor meu Deus, tudo aquilo que, Senhor meu Deus, é maquinado, mas que o teu Espírito Santo de Deus fale conosco. Fale não o que nós queremos ouvir, não, Senhor meu Deus, que nós anseiamos ouvir, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite da tua presença. Senhor meu Deus, toda mente cativa, toda mente amarrada, toda mente, Senhor meu Deus, que está presa agora, mente, Senhor meu Deus, que não consegue discernir a tua palavra, mente, Senhor meu Deus, que estão com barreiras nessa noite, que elas sejam libertas, em nome de Jesus. Toda mente bloqueada, Senhor meu Deus, seja solta para a sua palavra nessa noite. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Cerque este lugar com a sua glória, com a sua graça e com a sua presença. E fala conosco, Espírito Santo de Deus. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, em nome de Jesus. Eu gostaria, assim, eu falei que era 00:05, alguém ficou triste. Eu quero ser o mais rápido, breve possível, mas eu não vou atropelar a palavra, de forma nenhuma. Até porque hoje é ceia, nós temos que cear, amém? Preparar o nosso coração.
E enquanto Deus não colocar tudo aquilo que eu tenho que falar, eu não vou entregar o microfone para o pastor, tá bom? Combinado, não? Presta atenção, em nome de Jesus. Se eu ver que o ambiente está bom, eu desço. Para mim não falar, eu gosto de pregar embaixo. Se eu ver que está muita andação, mercado de peixe, eu vou ficar aqui em cima. Deus, nessa tarde, Ele veio ao meu coração, através desse texto. Muitos já leram esse texto, eu também já li, por várias vezes. E eu dizia: Senhor, hoje é ceia, a gente precisa se preparar. E o que o Senhor quer que eu fale para a sua casa? O Espírito do Senhor me levou a esse texto. Interessante, irmãos, que esse texto, Sansão, ele chama teu pai, ele chama sua mãe, e eles vão a um território, a uma cidade chamada Tímina ou Tina. E naquela época não era igual hoje, eles não tinham um carro igual você tem. Eles tinham camelo para quem tinha era privilégio, cavalos naquela época era para quem tinha privilégio, e eles tinham que ir a pé. Sansão, ele sai juntamente com seu pai, não sei se Sansão está na frente, se os pais ficaram para trás, mas a Bíblia diz que ele está indo com seus pais. E quando Sansão ele está se aproximando da cidade chamada Tímina, havia uma vinha. A vinha, eu e você sabemos que é uva. Havia então um parreiral de uvas, vamos se dizer assim. Quando Sansão se aproxima dessa vinha, irmãos, e o mais interessante é que dentro da vinha, um leão. Por que se fala um leão? Porque ninguém, irmãos, confunde um rugido de um leão. Você não vai confundir um rugido do leão com um miado de um gato, ou um relinchado de um cavalo. Sansão está passando e dentro da vinha há um rugido. Primeiro, a minha Bíblia diz que ele ruge, ele brada. E o rugido de um leão, irmãos, vai longe. O rugido de um leão, ele para quem está passando, eu imagino o temor. Eu fiquei imaginando, irmãos, angústia. Imagina você a pé, sozinho, sem uma arma, e você ser surpreendido de dentro de uma mata com o rugido de um animal. Irmão, se um cachorro do mato faz gente correr, se um gato do mato faz gente correr, imagina o rugido de um leão. Imagina quando quem já foi no zoológico, que ele dá aquele rugido dele, é muito forte. Fica imaginando, primeiramente, ele dá o seu rugido, bem forte. E quando ele dá o rugido, quem está passando por ali não é nada mais, nada menos do que Sansão. Quem era Sansão? Sansão era um moço que o Espírito Santo de Deus se apoderava. Sansão era um homem que o Espírito Santo de Deus se agradava até aquele exato momento. Sansão era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Mas quando ele passa, o leão ruge, sem se identificar. Primeiramente ele ruge, depois que ele se identifica, mas primeiro ele ruge. Eu estava perguntando, irmãos, olha para mim aqui no nome de Jesus, eu já estou aqui no alto para você me ver. Às vezes você só vê a minha cabecinha aí, a minha careca. Eu estava perguntando, o que fez esse leão rugir dentro da vinha para Sansão? Não estou entendendo nada, pastor, você vai entender. Irmãos, esse leão não era um leão de fama. Por que leão de fama, pastor? O que é isso? Leão de fama, irmãos, a fama é aquele negócio, naquele tal lugar, naquele tal momento, existe um negócio lá, existe um leão lá, então não passa por lá.
Ali não tinha uma fama daquele leão, não era uma fama. Aquele leão, irmãos, ele foi, a aparição desse leão foi por uma única razão somente. Não estou entendendo, você vai entender. Sansão, irmãos, imagina quantos homens que já havia passado por ali. Imagina quantos viajantes já haviam caminhado, passado por aquele caminho. Ninguém nunca ouviu falar daquele leão. Pelo menos a Bíblia não fala. Ninguém nunca ouviu falar que ele havia matado gente lá. E todo mundo tinha que dar a volta. Lembra do Gadareno? No Gadareno ninguém passava por determinado lugar, porque tinha medo dele. Não tinha essa fama esse leão. Esse leão, ele aparece com um propósito e um objetivo. E quando Sansão ele passa, quando ele está passando perto da vinha, ele ruge de lá de dentro da vinha. Eu fui perguntar agora, o que faz esse leão rugir? O que fez esse leão bramar? O que fez ele dar um brado dentro da vinha? O que fez ele fazer isso? Porque eu estava olhando, irmãos, dentro da Bíblia, Sansão era um homem que o Espírito Santo de Deus se apossava dele. Sansão era um homem que o Espírito de Deus vinha sobre ele de uma forma sobrenatural. E daí, pastor, o que tem a ver com isso? E daí que a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Sansão atraiu aquele leão que estava escondido dentro da vinha. Quem está vivo, diga amém. A presença do Espírito Santo de Deus, igreja, presta atenção aqui, a presença do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem, foi o suficiente para incomodar aquele leão que estava escondido dentro da vinha. A presença do Espírito Santo de Deus incomoda leão, entenda isso. A presença do Espírito Santo de Deus na sua vida incomoda leão. E você sabe o que eu estou falando nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Ele já está aqui nessa casa desde o primeiro momento que nós começamos. Mas a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida vai atrair leão. Olha o que Deus está falando aqui hoje. Essa presença que vem sobre a tua vida, não é porque você é bonito, não é porque você é cheiroso, mas é porque a graça de Deus está sobre você, entenda isso. Eu fiquei perguntando quantos homens que passaram por aquele caminho, igreja. Fiquei perguntando quantos homens subiam e desciam, e aquele leão nem rugia lá dentro da vinha. Aquele leão nem se incomodava com os homens que passavam por aquele caminho. Mas agora está passando um que não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que é envolvida pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele se aproxima da vinha, a presença do Espírito Santo incomoda aquele leão que está lá dentro da vinha escondido, e ele então se perturba e ele ruge bem alto, e ele brada bem alto, pela presença do Espírito Santo. Está entendendo nesta noite? Quantos passaram por aquele lugar? Quantos subiam e desciam o caminho para Tímina, sem ser incomodados por esse leão, sem ser perturbado, sem ser incomodado por este leão. Quem não tem intimidade, contato com o Espírito Santo, igreja, não consegue incomodar leão. Não consegue sequer fazer o leão rugir na vinha. O leão não está preocupado do tipo de homens e mulheres viajantes que passam por aquele caminho, que não me chama atenção. Mas quando chega um que tem uma intimidade maior com o Espírito Santo, ele começa a se perturbar. Ele começa a se angustiar pela sua presença. Escuta o que eu vou dizer aqui, que é da parte do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite.
A presença do Espírito Santo de Deus dentro dessa casa, na sua vida, na sua família, vai revelar leões, igreja. A presença do Espírito Santo de Deus na sua vida vai revelar leões escondidos na vinha. A presença de Deus na tua vida vai revelar, vai mostrar leões. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Leões intocados, leões escondidos, leões camuflados, leões que foram levantados para parar o teu ministério, a tua chamada, para poder fazer você parar ou fazer você desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas escute o que eu digo aqui, debaixo do Espírito Santo de Deus nessa noite: ninguém toca quem tem a unção do Espírito Santo de Deus. Ninguém mexe com quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pode rugir lá fora, pode gritar lá fora, mas se levantar contra quem tem o Espírito Santo, irmãos, é dois trabalhos: um para se levantar e outro para cair, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Anamando comenséria zabadagaceia vácia. Irmãos, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Deus vai revelar por esses dias na tua vida. Deus vai trazer a revelação. Não estou dizendo que Deus vai envergonhar ninguém, não estou dizendo que Deus vai desmascarar ninguém, não. A presença de Deus na sua vida vai ser notória, vai ser tão forte que o leão intocado na vinha não vai resistir. Ele vai ter que sair para fora. Ele vai começar a gritar em sua direção, bradar alto, e ver que gritar não vai resolver, ver que bradar alto não vai resolver. Então ele vai sair ao teu encontro pela presença do Espírito Santo de Deus que vem sobre a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Oh Jesus da minha alma, da gacei. Ah, irmão, o adversário está perturbado com você. O adversário está rugindo. Não é assim que a Bíblia fala? Que ele ruge como um leão, irmão. Ele está rugindo, ele está bramando, ele está gritando. E não adianta, irmãos. Pessoas comuns não chamam a atenção dele. Pessoas que não têm o Espírito Santo não chamam a atenção dele. Deixa o brilho do Espírito Santo de Deus vir sobre a sua vida, sobre a tua chamada, que você vai ver quais são os leões que vão se levantar na sua caminhada, na jornada da sua vida. Irmãos, é só você dar liberdade para o Espírito Santo. Eles vão ser revelados pela presença do Espírito Santo. Mas acalma e aquieta a sua alma, que nada vai acontecer com você. Ele brada e ele ruge. Só que Sansão não está preocupado com o rugido do leão. Está não. O leão vê que o rugido não resolveu. O leão faz o quê? Ele disse: mas vem cá, eu sou leão. Se fosse eu estaria correndo até hoje. E você do meu lado. Você não é mais homem nem mais mulher do que eu, né? Para que você entenda. Mulher do que eu, para você entender o que eu quis dizer. Não leva para o outro lado. Mas rugido não espanta quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Rugido. Quem já foi no zoológico aqui? Já viu o leão? Nem que for no circo. Alguém já teve o privilégio ou o desastre de ter um circo perto da sua casa e que tinha leão lá dentro? Você escutava aquele bicho urrar noites e noites, porque o bicho estava com fome. É um grito forte, um rugido forte. Só que leão não espanta quem tem o Espírito Santo de Deus. A minha Bíblia diz que ele ruge como um leão. Fazer de conta que é brabo, o adversário sempre vai fazer isso nas nossas vidas. Eu me lembro de Davi. Aquele homem gritava tentando ganhar a guerra no psicológico. O leão, primeiro, ele quer trabalhar no nosso psicológico.
ele apavora quem não tem o Espírito Santo de Deus. Ele apavora quem está afastado. Ele apavora quem perdeu. Mas quem tem o Espírito Santo na vida, não tem medo de rugido, não tem medo de grito, não tem medo de brado. Não tem medo, igreja. Ele pode rugir, ele pode gritar mais alto que ele quiser e poder. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não se desvia do caminho. Fala comigo, não se desvia do caminho. Eu não vou me desviar do caminho porque ele está rugindo para mim. Eu não vou me desviar, eu não vou subir as montanhas porque ele está rugindo para mim. Até porque quem está passando ali, quem está vindo ali, igreja, eu disse aqui no começo, não é nada mais, nada menos do que o Sansão. E quem é Sansão, pastor? É aquele a qual o Espírito Santo se apossa dele. E quando o Espírito Santo se apossa dele, não é ele mais, é o Espírito Santo de Deus. Porque a história conta que Sansão era um homem magro. A história conta que Sansão não passava, irmãos, se ele chegasse a 1,72 m, era o máximo. A história conta que Sansão não tinha um corpo atlético, físico, alterofilismo, não tinha grandes braços. A história conta, irmãos, que Sansão, o braço dele talvez não dava um microfone desse. Porque, irmão, besta é, quando você vai num lugar, você já viu aqueles guarda-roupa desse tamanho assim? Porte do cabo desse tamanho, você vai mexer com um homem desse, irmão? Por que todo mundo caçava confusão com Sansão? Porque Sansão aparentemente era franzino. Porque se o Espírito Santo de Deus vem sobre um brutamonte, irmãos, alguém vai dizer, não, o cara malhou demais, gente, o cara fez muita academia, o cara é forte mesmo por natureza. O que Deus faz? Deus pega um franzino, Deus pega um cabra magro, raquítico, bracinho dessa finurinha. Porque quando Sansão chegava, o povo provocava, o povo irritava, o povo perturbava Sansão, até quando o Espírito Santo de Deus, quando vinha sobre ele, aí aparecia o estrago que Sansão fazia no lugar onde ele chegava. Aí o povo ficava perguntando, aí que é a glória, aí que entra a glória. Aí o povo ficava perguntando, mas vem cá, como que é isso? O cabra é magro, raquítico, magrelo, não tem nem corpo. Como é que o cabra rasga leão? Como é que o cabra mata 1000 homens com uma queixada de jumento? Como é que um homem pega uma porta de 80 toneladas e sobe com ela lá em cima do alto da montanha? Como é que é isso aqui? Me explica. Isso é milagre, igreja. Você entendeu? Isso é milagre. Que bom seria que Sansão tivesse 2 metros de altura, tivesse aquele corpo de todo tamanho. Alguém nunca ia atribuir as obras de Sansão ao Espírito Santo de Deus. E Sansão não tem medo de rugido, por quê? Porque o Espírito vem sobre ele, e quando vem sobre ele, ele fica sobrenatural. Quando o Espírito Santo do Senhor, irmãos, nós somos normais. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre a nossa vida, nós ficamos fora do normal. As pessoas começam a agir de forma sobrenatural. Entenda isso em nome de Jesus. Mas ele ruge. Ele está rugindo na vinha. Mas ele vê que rugir não vai resolver. Agora eu pergunto, irmãos. Você sabe o que é a vinha? Aquele hino que diz assim: trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar na seara na vinha. Isso aí. Vinha, casa de Deus, igreja, obra. Onde ele estava? Na vinha. Ele não estava numa caverna. Leões ficam em caverna. Leões ficam em toca. Eu fui perguntar para o Espírito Santo de Deus, mas Senhor, por que estava na vinha? Por que ele é mais bonito do que o outro? Por que ele estava na vinha, irmão? Você já leu esse texto? Você já parou para perguntar? Sabe o problema de muita gente, irmão, que lê a Bíblia, não medita dentro da palavra. Tem gente que passa por coisa e não tem interesse, não há interesse de saber o porquê daquilo lá. Quando você for ler a palavra do Senhor, pare e medita e começa a perguntar. Irmãos, tem coisas que não é natural. Não é natural do leão estar na vinha. Vinha onde tem uva. O que se tem na uva, o que se tem no parreiral de uva? Vai ter ratos e aqueles corvos, pássaros que vão estar lá
para poder tentar picar a uva, comer da uva. Agora o que eu pergunto, o que ele foi fazer na vinha? Será que ele entrou ali por coincidência? Será que ele entrou ali porque ele saiu das montanhas e apareceu por ali? Sendo que vinha é um lugar habitado de homens, onde homens cultiva, trabalha. Agora eu perguntei para o Espírito do Senhor, por que na vinha, meu Deus? Por que esse leão foi na vinha? Tanto lugar para essa miséria aí, tanto lugar para ele estar, ele vai na vinha. É na vinha. Você está entendendo nesta noite, irmãos? Irmãos, imagina você dentro da casa de Deus, igreja. Imagina você dentro da vinha, ter leões escondidos dentro da vinha, se preparando o bote para pular em cima de você. Você está entendendo nesta noite, irmãos? Este leão não foi mandado, não veio por um acaso, não foi coincidência, mas a presença do Espírito Santo de Deus é maior e é mais forte sobre a tua vida. Ele vai ter que rugir, e quando ele ruge, ele vai se identificar, e quando ele se identificar, se prepara, porque o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida. Deus, levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Há uma estratégia de Deus vindo sobre você, há uma estratégia do Espírito Santo que vai entrar no teu coração e mostrar para você o que você vai fazer com esse leão que quer despedaçar a tua vida. Mas quem está na tua vida não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então recebe isso e se prepare para a instrução, porque o leão vai se levantar, mas com propósito, e Deus é maior nesse propósito, em nome de Jesus. Ele vê que bramar não resolve, ele vê que gritar não resolve, e ele sai de dentro da vinha. Meu Deus, tanto lugar para estar, vai estar dentro da vinha, no meio da vinha, dentro da vinha. Irmãos, o adversário vem do lugar que a gente menos percebe. E se ele está dentro da vinha, ele está sendo tratado dentro da vinha, ele está vivendo da vinha, ele está mocado, como diz o povo baiano, o mineiro, o carioca, dentro da vinha. Ele está subsistindo dentro da vinha. Irmãos, tem gente sustentando o leão dentro da vinha. Entenda isso, tem gente cuidando de leão dentro da vinha. Tem gente tratando de leão dentro da vinha. Tem gente engordando o leão dentro da vinha. E é igual aquela velha história: cria cobra para quê, pastor? Para ela picar você depois. Cria leão para quê? Para ele comer você depois, devorar e rasgar sua carne. Dentro de vinha não é lugar de leão. Dentro de vinha, irmãos, não é lugar de ter um animal desse. Entenda isso. Mas isso é o símbolo da presença do adversário. Deus permite, pastor? Deus permite. A Bíblia diz que um dia os filhos de Deus se apresentou perante Deus. O adversário estava no meio deles. Um grande homem de Deus, ele diz assim: como que o diabo apresentou diante de Deus, sendo que ele não pode subir mais lá. Ele se apresenta diante de Deus pela onisciência, ou seja, pela a forma que ele se expressa. Quando os filhos de Deus se apresentam, ele se apresenta lá no inferno, acusando lá em cima. Foi a forma que ele chegou junto com os filhos de Deus, junto com a sua acusação. Lá do inferno, ele viu que Deus ia abençoar um homem, e quando começa a reunião, Deus é onisciente, Deus conhece os pensamentos. E lá do abismo ele começa a questionar o que Deus ia fazer na vida daquele homem. Foi a forma que ele se apresentou com os filhos de Deus naquele dia. E ele estava onde? Lá no abismo. E a minha Bíblia diz que esse leão estava onde? Dentro da vinha. Só que a minha Bíblia diz: Sansão, não para. Você não pode parar, porque ele está rugindo. Não. Se você parar porque ele está rugindo, você é frouxo, você é covarde. A minha Bíblia diz que aquele que volta para trás não é apto para o reino dos céus. A Bíblia diz que Deus não tem compromisso com quem volta. Sansão não para, Sansão continua. A ordem do Eterno aqui dessa noite para essa casa é dizer para você: continua. Não pare por nada. Ele pode gritar mais alto, mas não pare. Ele pode berrar, mas não pare. Ele pode surpreender você com os gritos dele, mas não pare. Continue. Não desvie do seu caminho porque ele está bradando. Não mude o seu itinerário. Não mude a sua trajetória, porque ele está rugindo dentro da vinha. O problema é dele. Isso, irmãos, é um mistério
de Deus. Agora, pastor, a minha Bíblia diz que gritar não resolve, bradar não resolve, rugir não resolve. Ele resolve aparecer. Fala comigo, vai aparecer. Quem está aqui, diga amém. Ele está dizendo, bradar não resolve, eu vou aparecer. Porque o que está na vida de Sansão é maior do que o que está no leão. Não é assim que a minha Bíblia diz lá, quando Geazim, Eliseu, Samaria cercado, e o Geazim vê o exército do adversário, chora, grita, aí Eliseu vem, Deus abre o olho do moço, ele olha, vê que o exército do adversário não é nada, perante os carros e cavalos e a milícia de anjos do Eterno que estava em volta de Jerusalém. Ele acalma na hora. A minha Bíblia diz que agora ele sai, ele resolve sair, vai sair, tem que sair. Porque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida vai ser tão forte, que ele vai ter que sair da cova, vamos se dizer assim, ele vai ter que sair do esconderijo, há um esconderijo, igreja, e ele vai ter que sair, porque a presença de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida por esses dias, há uma graça de Deus que vindo sobre a tua vida, isso perturba o adversário, isso incomoda ele, por isso que ele está se levantando nessa fúria de uma forma tão terrível e grande, e ele vai sair. O Senhor está dizendo que, igreja, ele vai sair, ele vai se apresentar para você, ele vai sair do esconderijo, mas é pela revelação da presença do Espírito Santo de Deus que está na tua vida, vai fazer ele sair para fora. Porque se você fosse um carnal, se você fosse um jabazão, se você fosse, irmãos, uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, do jeito que você passava, você ia passar. Porque, irmãos, quem não tem compromisso com Deus, não incomoda o adversário, não incomoda leão, incomoda quem tem o Espírito Santo de Deus, e ele vê o que Deus está preparando alguma coisa para fazer na tua vida, agora ele não aguenta, ele vai sair da toca, se prepara porque ele vai se revelar, ele vai se mostrar, mas o nome do Eterno vai ser glorificado, em nome de Jesus. Fala, deixa sair essa praga, pode deixa sair, a Bíblia diz que ele sai, mas é para sair mesmo, e ele sai. E quando ele sai, acostumado por homens para correr, ele sai todo bonitão, todo pomposo, todo cheio de balagandão. O seu andar, aquele andar dele, né, presunçoso. Já matei muito, esse é o próximo. E ele sai, a minha Bíblia diz que ele vai ao encontro de Sansão. Rugiu, não resolveu, agora ele sai da vinha e vai ao encontro. Sansão andando, Sansão continua andando. Sansão está indo para Tímina, Sansão não muda o seu trajeto para Tímina, porque o leão está vindo. O leão está dizendo, eu estou rugindo, ele não está vendo. Será que ele não está vendo o meu tamanho? Será que ele não sabe? Será que ele está pensando que é um leãozinho? A minha Bíblia diz que é um leão novo, mas no original diz que era um leão forte. E quando ele sai para fora, talvez ele venha seguindo Sansão da vinha e corre lá na frente de Sansão para poder cercar Sansão. Parece que eu vejo. Ele sai lá na frente, fica quem sabe uns 100 metros na frente de Sansão, para poder intimidar, fazer Sansão voltar para trás ou esbagaçar Sansão. Você está entendendo? A Bíblia diz que ele sai ao encontro. E leão não tem medo, irmãos. Leão não tem medo. Leão não tem medo, entenda isso. E quando o leão vem para cima dele, ele não sai do caminho, ele não muda o seu itinerário, ele não volta para trás, ele não para, ele continua andando, você entendeu? O leão ruge, não resolve, ele vai se apresentar. E quando ele se apresentar, por esses dias, com uma dificuldade, com um problema muito sério, com algo que você acha que é insolucionável para a tua vida, Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite, no nome de Jesus, permaneça no caminho, irmão, pelo amor de Deus, permaneça no teu caminho, não perca o alvo, o foco daquilo que Deus já colocou no teu coração. Ele pode se apresentar como leão, como dragão, como serpente, do jeito que ele quiser e achar melhor. O que Deus está querendo que você permaneça no teu caminho e continue a sua caminhada, porque algo maior da parte de Deus está vindo sobre a tua vida. E a minha Bíblia diz que Sansão não para, ele continua. E a Bíblia diz quando o leão vem. Ô irmão, você pode imaginar essa cena? O leão dá um pulo para cima.
dá um pulo para cima. Quando ele pula para cima, a minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão, se apoderou. Eu sinto meus cabelos arrepiar aqui. O Espírito Santo do Senhor se apoderou de Sansão de uma forma tão gloriosa, tão tremenda. A minha Bíblia diz de uma forma tão possante. Você sabe entender isso, irmão? De uma forma tão poderosa. Sansão sentiu uma unção tão grande sobre a vida dele, um poder tão alto que vem do alto, essa graça, que você não tem medo de feiticeiro, você não tem medo de macumbeiro, você não tem medo de pomba-gira, você não tem medo de capeta nenhum, irmão, você não tem medo se teu nome está lá na boca do sapo, se está enterrado no cemitério, na cabeceira, você não tem medo, irmão, de assombração, você não tem medo de nada, entenda isso. Levanta a sua mão e recebe algo sobrenatural que vem da parte de Deus sobre a tua vida. Deus vai revestir você por esses dias. Deus vai revestir você por esses dias. Você vai ser revestido de autoridade que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Essa causa que está vindo contra a tua vida, esse leão que vem sobre você, você precisa de uma força, e essa força começa a ser derramada a partir dessa noite. Recebe em nome de Jesus. Aman que terraceia vazou de dor como ondera sai. Algo vindo sobre a sua, Jesus, sobre a sua alma, sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus se apossou. Abandui que nasce, avance. Meu entamião de fa e cerque da concho der sávia. O Espírito Santo de Deus vai se apossar. Ele vai se apoderar. Ele vai entrar. Ele vai fazer, diz o Senhor. E quando ele entra, e quando ele se apodera, ele muda a história, diz o Senhor para alguém aqui nessa noite. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o rumo de alguma coisa que foi traçada pelo adversário por esses dias. Deus está dizendo para alguém aqui: há uma cilada feita para você, há um laço de morte que o adversário tem levantado contra a sua vida, mas o Espírito Santo começa a se apoderar hoje da sua vida. Se prepara para o livramento que Deus vai fazer sobre a sua vida. Se eu fosse você, dava glória, glorificava a Deus, porque Ele vai se apossar de você de uma forma tão tremenda, diz o Senhor. Ei, Shadadamanto comandera face. Oh Jesus, o Senhor está nessa casa. Amando em série que mandava-se amarrasse. Espírito Santo de Deus. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo se apossa. O Espírito Santo de Deus se apossa. A minha Bíblia não diz que ele tomou o braço direito de Sansão, não, irmão. A minha Bíblia não diz que ele tomou o braço esquerdo, nem a perna direita, nem a perna esquerda, nem a cabeça. A minha Bíblia diz que ele apossa corpo, alma e espírito, dos pés até o alto da cabeça. Não tinha nada em Sansão que não foi assumido pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha nada, desde os pés, unha dos pés, desde o joelho, a coxa, desde o seu ventre até o seu peito, até os seus olhos, a sua cabeça, que não foi tomado pelo Espírito Santo de Deus naquele dia. Deus vai revestir alguém aqui. Deus vai revestir você de uma forma que você não viu ainda, de uma forma que você não sentiu ainda. Deus fala com alguém nessa noite. Há uma unção sobrenatural do céu que vem sobre a sua vida por esses dias, e Deus vai fazer, diz o Senhor nessa noite. Abai Gendá Seravado Mancho Deravácia. Oh, aleluia. Parece que eu vejo essa cena. Parece que eu contemplo essa cena. Se você estiver gravando essa mensagem, eu vou pegar vocês dois no final do culto. Está gravando? Isso aqui é mistério, irmão. Isso aqui não desce todo dia, não. O leão resolveu partir para cima. Deus, como é Deus, que nunca perdeu guerra, nunca perdeu batalha para ser o Senhor nenhum na terra, para capeta nenhum no inferno. Ele diz: é eu que não vou ficar para trás desse negócio aqui. Deus resolveu humilhar Satanás. Sabe como que Deus humilha o diabo, irmãos? É quando ele pega um menino de 16 anos, raquítico, magro, que não sabe lutar, que cuida de ovelha, vai lutar com um gigante de 2,10 metros,
quase com 500 quilos, com todos os apetrechos que ele tinha no corpo dele. Deus entra, o Espírito de Deus entra sobre Davi, e Sansão é humilhado. Misericórdia, pastor, Davi é humilhado. Misericórdia 2 vezes, Golias é humilhado. Você que diz amém, irmãos. Golias é humilhado por um menino, o campeão de Gate. Quem era o campeão de Gate? Nada mais, nada menos do que um homem que em todo o seu território todos tinham medo e temiam ele. Aí o Senhor diz: eu não posso ficar fora dessa luta, dessa guerra. O irmão, Deus ama uma guerra. Como Deus gosta de guerrear. Você pode olhar desde o começo dos homens, como que Deus gosta de guerrear. Interessante que ele não precisa nem lutar para vencer. A minha Bíblia diz que ele não precisa nem guerrear para vencer. Ele precisa de um cabeçudo igual eu e você, só para ficar na posição. É só para ficar no lugar que ele quer que você e eu ficamos. Aí nós vamos ter o resultado da bagaceira que ele é capaz de fazer através do comedor de arroz e feijão, como eu e como você, como ele fez com Davi e como ele fez agora com Sansão. O diabo parte para cima, o Espírito Santo também parte para cima. Quem você já sabe, irmãos, que vai perder, já é claro, não tem para onde ir. Mas o diabo, ele é tão inteligente, mas no mesmo tempo ele é besta, porque ele tenta, irmãos, ganhar a guerra na nossa mente, e tem muitos que voltam para trás. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, fala comigo, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida.